gente começou logo com a vinheta, antes era para ser a vinheta da Flix TV, aí eu já comecei a ficar engasgado aqui. Mas o nosso convidado de hoje é o Felipe Fogosi, escritor de quadrinhos e ator, e agora se aventurando com o seu primeiro roteiro de histórias em quadrinhos. Já me enrolei todo pra caramba. Passa aí pra mim a vinheta dos nossos patrocinadores, por favor. Engasguei tudo, galera. Desculpa aí, pessoal de casa. A gente tem uma ordem para fazer as coisas, que é a vinhetinha da TV, depois eu falo, depois a vinheta do programa e tal, e depois no final dos contos eu me enrolei tudo. Mas tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no Em Contexto. E hoje, antes de eu falar do nosso convidado, eu queria agradecer o pessoal da Nerdware que me mandou essa camisa legal aqui, ó. Bacana, né? Adivinharam até o meu personagem preferido, que é o Batman. Entra lá no site deles. Coloca o site na tela pra mim, pessoal. Entra lá que tem mais ou menos umas 300 imagens de referências nerds e tal. Entra lá que vocês vão gostar pra caramba. E eu não sabia que ele era nerd, eu gostava dele das novelas que ele fazia na TV, que ele faz na TV. Também não sabia que ele era nerd. Estou aqui agora com meu amigo Felipe. Felipe Fogosi. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, galera de casa, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Engasguei tudo hoje, rapaz. Só porque você tá aqui. Acho que eu tô nervoso, né? Porque... É mesmo? É, cara. Porque eu sou seu fã, cara. Pô, obrigado. Não sei se você sabe, quer dizer, você não sabe, mas a sua segunda participação na TV, que foi... A primeira foi a Sex Appeal na Globo. Isso. A segunda foi com o Aleph do Olho no Olho. É. Cara, eu adorava aquela novela. Eu acho que eu fiquei nerd por causa daquilo. Eu lembrava de tudo. Eu chegava do colégio... jantava, assistia o máximo que eu podia da novela, aí não dava tempo de terminar, ia ir pra escola, e quando voltava à noite, mãe, o que aconteceu no final? Então, cara, você sabe que eu fico contente, né? Tem toda uma geração, assim, que... Pessoal um pouquinho mais velho, né? Porque a novela, enfim, passou em 93 para 94, Isso, já foi. tem, né? Já tem 21 anos, né? Então, mas tem uma galera que lembra até hoje, é muito bacana, né? Eu acho, assim, quando alguma coisa marca uma geração... E os anos passam, mas o pessoal continua lembrando, assim, então pra mim é muito legal, assim. E você, claro, nerd não se faz, se nasce. Você já era nerd naquela época. E você interpretava um personagem que era paranormal, era um mutante, era um X-Men. Como é que é isso? Ser nerd e ser um super-herói ali, pra interpretar? Então, cara, eu posso falar que eu dei sorte, assim, né, de fazer... Porque é aquela coisa, na TV, as novelas sempre são aquela coisa mais do folhetim, mais do melodrama, né? Da mocinha pobre, que gosta do cara rico, né? Sempre essas coisas assim, né? Então, são poucas as novelas que têm essa pegada mais pop ou de ação, que é o que eu cresci vendo, né? Cresci vendo seriado americano, lendo gibi, e vendo cinema. Então, eu como ator, assim, claro, né? Eu gosto de fazer tudo, né? Mas... isso, poxa, me atrai muito, né? Esse tipo de gênero, assim. Então, depois do Olho no Olho, eu fiz uma outra novela que foi, na verdade, uma trilogia, né? Que é a dos Mutantes. Na Record, eu lembro. Que também daí é uma geração mais nova, já lembra, né? Que também foi muito legal, porque tinha muito efeito, Aí tinha tudo, né? Assim, desde mitologia até folclore brasileiro, com reptilianos, mas era muito bacana. Eu não tinha poder, eu fazia um policial. Que pena, né? É ruim. Não, ao contrário, era legal, porque eu falava que o meu personagem, o Beto Montenegro, era a coragem, é tipo um Batman, assim, sabe? Né? Era a inteligência e a coragem que fazia com que ele brigasse com os mutantes do mal e tal. Me diverti muito fazendo, assim. Era cansativo, cara, porque a gente gravava lá no Rio de Janeiro, na praia, com calor de 40 graus, com uma roupa... Você participou das 3 novelas, era uma trilogia de novelas, você fez as 3. E foi muito gostoso, assim. Legal. E aí você fez cinema na FAAP, né? Isso. Não sei se concomitante com tudo isso daí. E depois foi fazer especialização na UCLA por 2 anos. Isso, né? isso eu fui para lá em 2001, fiquei até 2003, já tem alguns anos, né? Que era um sonho meu morar fora, né? Mas eu comecei a trabalhar cedo, com 17 anos eu já estava na TV e tal, e meio que nessa época que o pessoal
né, faz um intercâmbio, mora fora, então eu não consegui. E daí, quando uma série de circunstâncias permitiram, claro, né, que eu falei, poxa, eu quero. Na verdade, eu fui para ficar 6 meses e acabei ficando 2 anos, mas foi incrível. Foram 2 anos de férias das novelas. Das novelas sim, porque né, eu estava lá, mas eu fiquei estudando o tempo inteiro e ralando lá como mas estudante, assim, né? Como estudante lá, né? Não como não cheguei a fazer um trabalho lá. Eu cheguei a fazer algumas coisinhas bem pequenas, assim, alguns comerciais, cheguei a fazer um comercial do McDonald's, fiz... Seu inglês é bom? Meu inglês é bom, fiz alguns videoclipes também, participei, fiz bastante dublagem para o Brasil, porque na época muita dublagem para TV a cabo, dos canais, né, que a gente conhece, da TV a cabo, eram feitos lá em Los Angeles mesmo, a programação... Eles faziam assim, acho que vinha de lá da programação para o Brasil, né? Não sei se hoje em dia já mudou, mas na época, então, muita dublagem assim, das cabeças, das chamadas dos programas, né? Então eu fiz bastante também lá, mas não cheguei a pegar nenhum trabalho... O pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas, podem mandar perguntas. Aqui embaixo na tela tem lá um espacinho, não precisa ligar para ele para perguntar não, tá bom? Alô? Pronto, já desliguei aqui. Mas foi incrível, cara, foi uma experiência assim, para quem gosta de cinema, Los Angeles é a meca, né? Assim, é o lugar e daí você conhece muita gente, cruza as pessoas na rua, ator... tinha um seriado na minha época que chamava Chips, né? Chips, Eric Estrada. Eric Estrada e o John Pontier, né? O Larry Wilcox, que era o John Baker, né? Que era o loiro, né? E eu conheci ele, por exemplo, um dia andando na rua. Parei, falei com ele, poxa, ele ficou feliz, assim, me deu um cartão dele já há anos, né? Que não fazia mais nada, mas... Quando eu falei que era do Brasil... O cara falou, tem algum trabalho para mim lá? Não, então, mas ele virou CEO de uma empresa de software. Que coisa! Mas foi super simpático, assim, Então é isso, né? Lá você... Eu também entreguei comida lá, trabalhei de barman, fui delivery guy, daí teve um dia que eu recebia muita coisa para estúdio, né? Um dia eu recebi... um pedido, fui entregar num estúdio lá, entrei na ilha de edição, tava o Curtis Hanson editando aquele 8 Mile do Eminem. Olha! Conheci o cara lá, e eu, né, me segurando para não falar qualquer coisa assim, mas o cara também, enfim, você tem esses encontros assim. Mas Felipe, nesse curso que você fez, você escreveu um roteiro lá. Esse roteiro deu origem ao Aurora? Não. O Aurora, na verdade, eu tive a ideia quando eu voltei para o Brasil. Ah, tá. O que aconteceu? Eu achei que você tinha Na verdade, eu feito comecei lá. a escrever antes já, né? Antes de ir, eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com uma peça de teatro. Na verdade, eu já escrevo já faz tempo. Desde a adolescência eu já escrevia, mas sem formato, né? Sem entender a linguagem, né? Daí... Eu lembro que o primeiro livro que eu comprei foi o do Doc Comparato, que é o que... Da criação roteiro. Exatamente, que é o livro mais... Antigamente, principalmente, que não tinha muita literatura, hoje em dia se encontra mais coisas, né? Encontra bastante. E o Sid Field, né? Eram os dois, o manual do roteiro e o do Doc eram os básicos. E eu lembro que eu acho que eu comprei com 18, 19 anos e comecei a brincar, a escrever. E daí, assim... Né, fiz cinema aqui, daí fiz roteiro de curta, né, dirigi curtas aqui, mas daí lá não é puxando o saco dos caras, não, mas é que eles fazem isso muito bem há muitos anos e eles têm uma metodologia muito séria assim para roteiro, não é né, aquela coisa. Hoje em dia também tem o Robert McKee, né, que é famoso, que já tem vindo dar palestra no Brasil. Tem um livro dele que chama Story, que é muito bom, e eu fiz o curso dele lá, que é muito pragmático, essa coisa... É o cinema clássico americano, né? Que não é muito fragmentado, não é... Eu gosto também de cinema europeu, de cinema asiático, cinema independente, cheio de elipses e todo fragmentado a narrativa, mas... o cinema americano clássico são 3 atos, né? É o aristotélico clássico, né? O começo, meio e fim, com os pontos de virada. Eles têm uma série de regrinhas que para Hollywood é o que eles querem, entendeu? É uma linguagem que
o espectador já está meio acostumado. Quando Aquela ele, coisa né, da Jornada do tá Herói. exatamente, é o Vogler, né, que é o livro do Jornada do Herói. Enfim, né, é isso, você tem que estudar e dominar bem essa narrativa para depois você quebrar, né? É igual a pintura, né? O Picasso, para fazer aquele 2 traços, ele sabe, ele era um excelente pintor acadêmico. Para você né? quebrar um paradigma, exatamente, você tem que conhecer, bem. né? É. E é isso que eu procurei. Daí o que aconteceu? Quando eu voltei para o Brasil, o cinema ainda, né, do final de 2003... Cidade de Deus ali, mas exatamente, Cidade de Deus estava saindo, estourando. Então estava nesse momento da retomada ainda, mas não estava com o mercado como está hoje ainda, né? O mercado ainda estava meio assim e não tinha muita perspectiva de vender roteiro aqui. E lá nos Estados Unidos tem um mercado para roteirista, né? Assim, tem gente que só faz isso, né? E é tão valorizado, tão importante Sim. lá que se eles fazem uma greve... Greve, exatamente, como teve algum tempo atrás, né? Você não pode fazer nada lá. Eles alimentam a indústria toda, né? Então eu falei, bom, eu vou escrever em inglês, né? Eu vou tentar vender lá no mercado americano. Aí eu estava escrevendo o primeiro roteiro, na verdade, que eu fiz, que é uma outra história, chama Knock Me Out e tal. Eu estava escrevendo, mas daí não precisava de pesquisa, era uma coisa muito mais interna, assim. Quando, né, tem essa tal das histórias que as ideias vêm de qualquer lugar, né? E eu tenho muita mancha, né, muita pinta, e daí um dia uma ex-namorada anotou, brincou comigo, e eu comecei a ver que tinha uns padrões geométricos. Assim, você também faz isso? Eu tenho um monte então, aqui, eu faço a mesma caneta, coisa. você faz, né, liga os pontos. Daí que veio a ideia, eu falei, cara, imagina se um cara, de repente, vai fazer um exame e ele vê que tem um desenho, um padrão, né, no corpo dele que tem um significado. Essa é uma constelação e tal. Eu comecei a... Essa foi a ideia inicial, e daí eu anotei enquanto eu trabalhava no outro roteiro, e ao longo dos anos eu porque eu tive que, na verdade, construir uma teoria em volta dessa ideia inicial, né? Então eu brinco que assim, eu tinha uma pecinha do quebra-cabeça e tive que juntar o quebra-cabeça a partir dessa pecinha. Muita, né, pesquisa. Aliás, muita pesquisa. Tá aqui, ó. Coloca na tela para mim, por favor, Fábio, a capa. Isso. Essa é a capa do Aurora, né? Muito legal, muito bacana. E lendo essa HQ, rapaz, você fez uma pesquisa muito grande em astronomia, sim, em medicina também, sim, aquelas coisas. Sim. Tem muitos termos técnicos. Sim, todos os termos eu pesquisei. E muitos eu tive que pesquisar em inglês, porque eu escrevi em inglês, então depois eu traduzi, né? Mas eu gosto quando a ficção científica, por mais que você... Eu sou leigo, né? Mas eu assino muito newsletter de blog, de ciência e tal. Eu gosto do assunto, eu acho bacana. E eu queria que partisse dessa premissa real, e depois você extrapola, né? Depois você viaja, mas assim, que o leitor tivesse isso. Algumas pessoas já me deram esse feedback que eu achei legal. Já falou, poxa, essa tua pesquisa é legal, porque você lendo, por mais que você não saiba, mas você sente que tem tem embasamento, tem embasamento ali, né? Então eu fiz questão de todo o termo, assim, né? Não vou dar muito spoiler aí pra galera, mas assim, realmente eu pesquisei bastante, assim, o nome da proteína, o nome da doença, qual era o tratamento, o que isso causa. Aí tem umas partes lá de laboratório de não sei o quê, não sei das quantas, horas, não sei o quê, tudo existe. Tudo existe. Nossa. Inclusive, a história se passa numa cidade que existe, e num estado que existe, que é Massachusetts, lá nos Estados Unidos. Então, isso envolveu... Eu tive que construir esse universozinho. O personagem é português, porque no século XIX os portugueses migraram para essa cidade que chama Gloucester para trabalhar na indústria baleeira. Depois a indústria baleeira acabou, foi proibida, né, pescar baleia. Continuou sendo a maior comunidade portuguesa lá de pesca, ele é um pescador. Então tem toda uma ligação. Depois, por que Boston? Porque o MIT, que é talvez a faculdade de tecnologia mais avançada dos Estados Unidos, lá em Cambridge, na verdade, que é do lado de Boston, né, coladinho. Tem uma coisa com a CIA, então o laboratório Lincoln Laboratory existe, o uso militar desse laboratório é verdade. Então eu quis que... Porque eu escrevi, na verdade, o roteiro pensando lá, eu queria que um leitor americano, quando lesse, é a mesma coisa de eu estar falando de São Paulo e eu falar, não, a Marginal em tal lugar, a Paulista em tal lugar, entendeu? Eu queria
que a pessoa, que o americano que lesse visse que tinha propriedade ali. Então, por exemplo, a distância até de carro, de dirigir de um lugar para o outro, eu calculei, fui no Google Maps, falei, quanto tempo daria? Ah, não, no meu arco da história aqui, dá, então dá. Sabe esse tipo de preocupação que para mim era importante. É muito assim. importante isso. Alguma coisa você fez em loco ou não? Não fiz, mas assim, eu já visitei Boston, né? Eu já visitei Cambridge. Então você já conhecia, tinha uma noção. Conhecia, então. mas faz tempo e na época eu não estava com a cabeça no Aurora, né? Mas eu fiz muita pesquisa disso, assim, como, né, eu cheguei até a te comentar, para ajudar os desenhistas, porque uma coisa é quando você lê o roteiro, né? E quando você mesmo vê o layout, né? Porque eu fiz o layout também junto com o Kleber Júnior, né, do Instituto dos Quadrinhos, sentei porque eu queria o máximo possível tentar entregar a minha visão, aquilo que estava na minha cabeça, né? Mas apesar disso, muitas vezes é difícil você ter a referência exata. Então, eu fiz um acervo de imagens, desde os personagens, tipo, pegava 4, 5 atores para cada personagem que tinha um perfil meio parecido, para o desenho se falar assim, olha, é mais ou menos isso aqui. Então, de todos os personagens, fiz com figurino, fiz com os carros, fiz com os cenários. Desenhar que é bom, você não desenha nada. Eu desenhava muito bem, inclusive quando eu era adolescente, porque eu só fazia isso, né? Ficava o tempo inteiro na escola desenhando. Inclusive tinha uns fanzines, é legal porque quando eu lancei, né, tem já 2 semanas, na Livraria Cultura, um amigo meu daquela época foi e ele falou, pô, não é que você acabou fazendo, porque eu fazia uns fanzines e os personagens da classe eu brincava, mas era uma coisa, era meio uma caricatura que eu fazia e fazia uma historinha com eles, né? Mas é que desenhar não é igual andar de bicicleta, você fica um tempo, Eu desenhava muito bem também. E hoje sem a prática você perde. Todo personagem que eu vou desenhar parece aquele dinossauro Barney, horrível. Dá um minutinho aqui pra dar um recadinho pro pessoal de casa aí e aí a gente já volta pras perguntas. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. Vamos lá, perguntas aqui. Qual que é a diferença entre roteiro de quadrinhos e de cinema? Cara, eu aprendi que tem uma diferença muito grande quando eu tive que adaptar do cinema pro quadrinho, né? Porque no cinema, a primeira coisa é diálogo. No quadrinho você tem uma restrição de espaço. Muito pequena. No roteiro de cinema, você já tem que ser sintético, você não é. Agora, no quadrinho você tem que ser mais ainda. Então, aquilo que eu já tinha tentado deixar conciso, eu tive que enxugar ao máximo. E você fica nessa briga, porque tem coisas que você tem que dizer para a história, entendeu? Do personagem, ou mesmo na construção da narrativa. E tem coisas que você não pode deixar. Eu, às vezes, ficava, lá com o Cleber, falando, cara, a gente tem que diminuir. Eu falo, não, isso... Daí é um exercício de você falar, cara, como que eu mudo, eu troco essa palavra por uma outra palavra menor. Às vezes é questão de milímetros, assim, para caber no balão mesmo. Você fala, deixa eu pegar um sinônimo da mesma palavra, no mesmo sentido, mas uma palavra menor. E daí você meio um quebra-cabeça. Ou às vezes, quando não dava para fazer isso, você tinha que refazer toda uma frase, né? Não é só trocar uma palavra. Às vezes tem uma brincadeira assim, você... Por exemplo, uma coisa que acontece quando você escreve, se você escreve numa ordem, o Edson fala primeiro, o Felipe fala depois, tá? Chegava pro desenhista, ele fazia o quadro e mandava o Edson na direita e o Felipe na esquerda, porque a gente lê da esquerda para a direita. Sempre. Então, eu venho primeiro no quadro, mas a minha frase eu estava te respondendo, então fica estranho. Eu te responder sem você ter feito a pergunta. Então, eu tinha que bolar um jeito de fazer, puxa, como eu vou induzir a pergunta, sabe assim? Ou então, às vezes dava para flipar o quadro, então, né, a gente... No computador, flipa a imagem, daí espelha, daí a gente consegue agora. Tinha outros momentos que não dava para fazer isso, então eu tinha que sambar para conseguir manter a lógica. Do jeito que você está falando, parece que seu roteiro é aberto. Para quem não sabe, em casa é o seguinte, tem o roteiro aberto e o roteiro fechado nos quadrinhos. O roteiro aberto é, por exemplo, assim, quando tem o desenhista e o roteirista, eles têm uma comunicação muito legal ali, o roteirista escreve assim, página tal, né? Aqui acontece tal coisa. E o desenhista vai lá e se vira para colocar aquilo. Agora, roteiro fechado, eu sou roteirista de quadrinhos também, eu faço roteiro bem fechado, é assim, ó.
página tal, esquerda, 5 quadros, eu desenho no canto da tela, assim, como é o formato dos quadros, fulano à direita, ciclano à esquerda, dizendo tal coisa, assim. Então, o meu é fechado. O teu é fechado também? Então, na verdade, foi o primeiro quadrinho que eu adaptei, né? Então, assim, eu aprendi muito nesse processo, porque o que eu fiz foi... Eu estava muito preocupado, na verdade, no primeiro momento, na concepção visual, em que o Leno Carvalho, né, quem fez o traço, que ele conseguisse captar, né, a imagem que eu tinha na minha cabeça. Então, eu estava muito preocupado com o layout, e depois essa coisa do letreiramento e dos balões foi um problema que surgiu depois, que na verdade foi o Flávio que fez os balões. Então, assim, a nossa equipe, a gente teve 5 coloristas. Então, depois a gente teve que buscar uma unidade de linguagem, assim, para que, né, tivesse uma cara só, né? Mas eu tô super feliz, assim, eu tive junto com eles, muito junto com eles, assim, inclusive no fechamento do Aurora, eu passei algumas noites sem dormir junto com eles para chegar no resultado, né? Porque é isso, vai e volta, assim, até... Às vezes, eu acho que tem processos que o cara tem mais liberdade. Principalmente, bom, se o quadrinho é dele, ele é o autor e o artista, ou se ele é uma dupla, eles, né, resolvem muito facilmente. Ou se é de fora, vem o briefing, vem o layout, e o cara tem liberdade, o desenhista, de fazer. Agora, como eu queria... é um filho para mim, né? Eu queria muito que a minha visão fosse, claro, a contribuição deles foi enorme, imensa, né? E tinha momentos que eles me traziam soluções incríveis, assim. Mas até a última noite, tipo, no dia seguinte, a gente tem que mandar pra gráfica de qualquer jeito. Teve alguma coisa ali? Não, a gente tava lá junto, eu falei assim, cara, vamos mexer nessa cor. Não, vamos substituir o rosto desse personagem. E esse pessoal todo desenha pra Marvel, DC, né? Sim, sim. Mostra pra mim as outras 2 páginas que a gente tem aí, por favor. Olha essa aqui, eles são muito bons, e essa aqui realmente é muito emblemática, essa página que eu escolhi, tá meio torta porque eu tirei foto com o meu celular ali na hora que... Fala pra gente aqui o que tá acontecendo ali, aquela parte das... Você quer mesmo que eu conte? Não, tá bom, vai, spoiler. Não, spoiler, então, não tem nem diálogo, a página fala por si só. E vamos deixar, pessoal, vocês aí imaginando o que está acontecendo. Eu gosto muito dessa página, assim, porque é um momento bem... Eu também achei muito legal, ela é emblemática ali. E a outra que eu escolhi também tem a ver, tem mais quadros, ok, mas também tem a grande explicação aí que você já teve, não é spoiler porque você já deu no começo. Né? É engraçado porque eu tô preparando um painelzinho, né? Na verdade, eu já fiz esse sábado na FINAC do Shopping Morumbi, mas eu vou apresentar de novo na Comic Con, né? No final do ano vai ter um painel e eu vou falar um pouco da criação. E é legal que eu peguei, porque eu começo a escrever assim, eu pego um caderno em branco, sem pauta, e vou escrevendo à mão livre, assim, as ideias. Conforme elas vão vindo, eu vou escrevendo. E tem uma imagem que é essa coisa da brincadeira do... Quando o exame dele e a constelação elas se juntam. Eu tenho isso que eu fiz à mão. Que legal. Esse esqueminha, e depois é legal ver todo o processo, assim, sabe? Desse esqueminha para depois o roteiro, para depois adaptado, daí a arte final, até o colorido. Tá. Vamos lá. Perguntas. Gosta de falar, eu também, a gente tem que ser mais conciso, senão não... Tem um monte de gente fazendo pergunta aqui, ó. Vamos lá, bem rápido. Por que financiamento coletivo? Porque... de uma forma ou de outra, se você quer lançar alguma coisa, hoje no Brasil não está tão difícil. Você divide, digamos assim, você quer lançar mais rápido, assim, tem um valor, você vai lá dividir em 24 vezes, você faz. Então, por que financiamento coletivo? Na verdade, a ideia foi do Klebs, né? Eu, na verdade, já estava imaginando que eu ia ter que desembolsar tudo, mas o Klebs fez o Pátria Armada, que é um outro quadrinho do Instituto dos Quadrinhos, fez o Catarse e deu certo, foi, né, bem sucedido. E sabe o que é muito legal do Catarse? Assim, é cansativo, foram 3 meses de muita loucura. Para mim, eu tive que estar pessoalmente ali, mas você já cria um buzz, né? Você já cria uma atenção em cima daquilo. É a minha pergunta. Era isso você já mobiliza as pessoas. Já é um marketing prévio, não é? Claro, não, se o teu projeto é financiado, ele já tem, de certa forma, um carimbo de que, poxa, legal, as pessoas compraram a ideia, né? Elas gostaram. Claro que você tem que entregar, né? Você tem que deliver, assim, mas
já é uma forma de você já começar a criar um fanbase. Então, assim, eu acho muito bacana, assim, esse engajamento já com as pessoas. E outra coisa, tem, né, no nosso, né, tem ferramentas das pessoas, inclusive tem gente que participou. Eu, por exemplo, né, teve um que foi feito agora para o Star Wars, lá fora, que eu participei, mas não ganhei, que você podia virar um figurante. Então imagina, para quem gosta, é uma coisa pro resto da vida. Ou você tem um quadrinho, né, de... O Moebius, se fizesse que você podia virar um quadrinho. E aqui tem um dos prêmios do era isso, era virar um personagem. E 4 mulheres viraram e 5 caras viraram. Que legal. Então, Depois você vai me mostrar quem é, viu? Te mostro aqui. Outra aqui. Elenco dos sonhos. Você falou que você separa por imagens. Sim. Que, se fosse para fazer um filme, quem seriam os personagens? Que atores você escolheria? Bom, o Rafael... Que é o personagem principal. Que é o personagem principal. Bom, se eu não pudesse fazer, vamos pensar lá em... Olha, na verdade, vamos pensar em Hollywood. Eu assim. achei, sinceramente, que você tinha se baseado em você. Não, então, mas eu gostaria de fazer. Agora, vamos pensar em Hollywood, assim, sei lá, dá uma sugestão aí. Tem que ser um cara entre dos 30 aos 40, sei lá, o Ben Affleck, não sei, Ah, tá, logo o Batman, né? Porque, né? Por que não, né? Mas daí, assim, por exemplo, o Ryan, que é o cientista, o Jeff Bridges... Eu imaginei o Sean Connery. Sean Connery seria ótimo, é que o Sean Connery já há anos tá que mais não faz velho, nada, né? Mas ele, se a gente pudesse ter um DeLorean e voltar, né, no tempo, ele também seria... O Jeremy Irons seria o irmão dele, que é um padre, o Ian, né? Tem bem a cara mesmo. Bem a cara. Daí você tem personagens, por exemplo, J.K. Rowling, assim, pra fazer o... Harry Potter? Hã? Não, J.K. Rowling. Meu Deus, do Whiplash, confundi o Ixi, não sei. Ai, me fugiu o nome dele agora. O pessoal vai me espinafrar agora. Bom, vamos lá, vamos continuando. Então a Morena Baccarin, por exemplo, seria para Cláudia, que é a esposa dele. A Cláudia. Ou também outra, a Jennifer Connelly também, eu acho que seria... Na minha cabeça ela tem que ser morena, assim, se tiver olhos claros, melhor. O Chris Pratt, assim, seria o Sebastian, apesar que agora, né, ele tá super, né, com... Sebastian, aquele lá que o da overdose? Não, elenco dos sonhos, né, elenco dos sonhos. Não, eu achei que ele era mais jovem, o Sebastian. Pode ser mais jovem. Eu sabe quem eu imaginei quando eu vi? Aquele que vai fazer o Lex Luthor agora. Como que é o nome dele? Sim, Eisenberg. O Jesse, né? Jesse Eisenberg. Eu achei que era muito parecido com ele. Pode ser, que o Chris acho que tinha uma cara um pouco mais folgada, assim, mas também. Pode ser. Vamos lá, vamos passar pro outro aqui, já, senão a gente não... Você já tá pensando em outro quadrinho? Qual o próximo? Já. Esse aqui ele resolve bem, mas ele dá uma margem para uma continuação. Na verdade, assim, eu tenho 5 roteiros que dá para adaptar para quadrinho. Então eu daria já para começar a adaptar outras histórias, mas as ideias da continuação do Aurora já estão aparecendo e naturalmente já estou sendo perseguido por elas, assim. Então eu acho que não vai demorar tanto tempo para fazer a continuação do Aurora. Olha, tem aqui umas perguntas aqui, se você não fizer as pessoas vão ficar... Rapidinho, ó, Jefferson Mariotto. Felipe fez uma viagem recentemente à Terra Santa. Essa viagem se deu para estudo e preparação para algum personagem? Algum possível personagem bíblico? Tá bom, ele vai escrever a continuação dos 10 mandamentos da Record. Não foi. Foi uma viagem que eu queria fazer há anos já, né? Fui para o Egito, Jordânia, né? Fui para Petra, como qualquer fã de Indiana Jones, né? E fui para Jerusalém também, várias cidades lá em Israel. Foi muito legal, mas por questões políticas já tinha anos que eu tentava e não conseguia. E eu tive a janela certa, porque 2 dias depois que eu voltei, o pau estava quebrando lá, infelizmente, mas foi incrível. Mas toda viagem, na verdade, fica em você, né? Toda viagem você acaba usando em algum momento, porque aquilo ali está guardado e com certeza na continuação tem outras viagens já que eu vou usar. Assim. Tá bom. Uma pergunta aqui, acho que vai ser a última, porque já deu o horário ali. O seu trabalho como ator, ele te ajudou a escrever? Sim. Por exemplo, escrever personagens? Com certeza, diálogo.
né? Ao longo dos anos, tanto você decorar texto, tanto para teatro também, né? Eu já fiz Shakespeare no teatro, então assim, textos bons e textos nem tão bons, mas daí você, teu ouvido sempre vai... Então eu acho que uma qualidade minha, assim, eu acho que eu escrevo diálogo bem, assim, de construir personagem. Eu acho que isso é uma coisa que eu meio que... meu trabalho como ator me ajudou muito nesse sentido de, às vezes como ator você recebe, você fala, puxa, é difícil de falar isso aqui, como que eu vou, né? Porque o texto não vem... Porque às vezes o texto vem de um jeito, mas você adapta ao seu modo de falar também. Mas aí que tá, não pode ser literário, assim, né? Porque literatura é uma coisa, teatro e cinema é outra, porque é muito mais ação, né? Então, me ajudou bastante, sim. E é isso, a gente já tá acabando, assim? Já tá acabando. Posso dar um último recado? Pode. Então, só para lembrar que agora essa quinta-feira, dia 22, a gente vai estar fazendo um lançamento em Ribeirão Preto, lá na FINAC do Shopping Ribeirão, que eu não lembro agora o nome do shopping, mas acho que é Ribeirão Shopping. Obrigado. E depois no dia 23 a gente vai estar fazendo em Campinas, que é no Parque Dom Pedro, Shopping Parque, na FINAC também. E é só entrar na página oficial do Aurora, é Aurora HQ no Facebook. A gente está lá, pode bater papo com a gente. Eu coloquei coloquei Instituto dos Quadrinhos. Instituto dos Quadrinhos as pessoas podem comprar online se quiserem. Lá, né? E também, pessoal, a partir da semana que vem vai estar nas bancas. Isso é importante. Que legal. Qual foi a tiragem? 10 mil. Porra, a gente conseguiu. Bom número. Foi suado, mas por isso que para colocar na banca a gente precisava ter um número suficiente. Então a gente fez um esforço aí para... E como é que tá saindo? Tá bem bacana, eu tô contente. Quero aproveitar e agradecer o pessoal do Catarse que colaborou, agradecer a LG e a Subaru que também deram uma ajuda pra gente. Fala aí quem fez o HQ com você. Então, foi o Leno Carvalho, o Nelson Pereira, o Márcio Mendes, o Stephanie René, o Thiago Ribeiro, o Carlos Lopes e o Rodrigo Fernandes, né? O Klebs foi o editor, fez os layouts comigo. O Dario cuida da parte da divulgação. O Dario cuida da divulgação, Walter Lang também dá uma assessoria de imprensa e vídeos e tal, uma equipe muito bacana, assim, do Instituto dos Quadrinhos, quero agradecer a todo mundo, também o Flávio Soares, que fez o treinamento. Ficou um trabalho fantástico. Não, eu posso dar o meu testemunho pessoal aqui, eu gostei bastante, eu li 2 vezes. Para mim isso aqui ele é um quadrinho, mas ele é além. Ele parece muito o que a gente estava falando até agora. Ele é cinema. Você consegue enxergar o seu filme aqui. Quando eu estava pensando no Sean Connery, pensando nesses atores para fazer esses personagens aqui, eu já estava pensando no filme. Isso que é legal. Eu espero que as pessoas também façam isso, né? Porque se você estava pensando em algo assim, conseguiu. J.K. Simmons, lembrei o nome dele, finalmente. Nego eu tava esperando o nego me espinar pra... Pô, imagina. Lembrei agora. Muito legal. Grande ator. Obrigado pela sua presença. Quando você lançar o próximo, você já vem aqui também de novo. Claro. E agora você vai ali me mostrar quem são as pessoas que viraram personagens. Beleza. Aqui. Muito obrigado. Obrigado, Edson, valeu. Pessoal de casa, obrigado aí. Desculpa a gaguejada do começo. Até semana que vem. Tchau, tchau.